Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um investimento que pode ser muito interessante para quem quer diversificar sua carteira e ter exposição no mercado americano, tá? Que seria o fundo IVVB11 na B3, na Bolsa de Valores. Então vamos entender o que é esse fundo e como ele funciona. Bora lá. Então é o seguinte, o IVVB11 é o que a gente chama de ETF, né? Ele é um ETF, um indexador, um index. Significa Exchange and Traded Fund. Por isso que é ETF. Tá? Mas o que isso quer dizer, né? Basicamente é um fundo de investimento que replica o desempenho de um índice específico. No caso, o IVVB11, ele é o índice do S&P 500, que é o maior indexador do mundo, se eu posso até dizer assim, junto com a Nasdaq, mas acho que o S&P 500 é ainda maior, que ele é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como a Apple, Microsoft, Amazon e várias outras gigantes. Então a gente está falando aqui da maior economia do mundo, né? E muitas pessoas elas usam esse fundo aqui até para aposentadoria, tá? Então, quando você investe no IVVB11, o que acontece é o seguinte, o fundo pega o seu dinheiro, ele junta com os dos outros investidores e compra essas ações que compõem o S&P 500, né? Diretamente lá, comprando o S&P 500. Dessa forma, você está investindo de maneira indireta, tá? Nessas 500 empresas americanas, mas sem precisar comprar elas diretamente ali no site, né? E aí, no caso, porque eles fazem isso, tem aquela famosa taxa de administração. Então, como qualquer outro fundo, ele vai cobrar uma taxa por estar fazendo isso. Essa taxa ela serve para cobrir os custos de operação do fundo, como a gestão e a compra dos ativos. Aí a taxa ela é relativamente baixa, mas é sempre bom ficar atento porque ela pode impactar o retorno do seu investimento ao longo do tempo, tá? Então, pessoalmente falando, eu acredito que vale mais a pena você comprar diretamente do que no IVVB11. Mas para quem não tem muito conhecimento e para quem nunca nem operou na B3, nada do tipo assim, e não tem conhecimento nenhum, é mais fácil a pessoa vir aqui e comprar o fundo do que simplesmente ir lá, abrir uma conta numa corretora americana, investir o dinheiro lá, mandar o dinheiro para lá e tudo mais. Então aqui ele acaba sendo um pouquinho mais fácil para o investidor iniciante, mesmo que tenha essa taxinha. Mas mesmo que tenha essa taxinha, você vai estar comprando o fundo, o S&P 500, né? Então a longo prazo ele realmente só sobe, né? Claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas a gente está falando aqui na maior economia do mundo e é um indexador para você conseguir até montar sua aposentadoria, né? Então, você consegue ver aqui que desde 2014, isso aqui que foi desde quando o IVVB11 foi criado, mas o SP 500 existe há muitos anos antes disso daqui, tá? Vamos ver aqui a rentabilidade que teve mais ou menos. Desde 2015. Desde 2015 teve uma rentabilidade de mais de 374%, tá? Então, como a gente tá falando da maior economia do mundo, tal, mesmo com pandemia, mesmo com crise, ele sempre se recupera, ele tende a se recuperar porque a gente tá falando, mais uma vez, da maior economia do mundo, né? Então, essa aqui é a vantagem. Então, a vantagem de você investir no IVVB11, primeiro é que você consegue diversificar sua carteira com empresas americanas sem precisar sair do Brasil ou sem ter que fazer aquilo que eu te falei, de ter que abrir lá e tudo mais, e tá tudo no mesmo lugar. Então, é um pouquinho mais fácil, mais intuitivo. Né? E segundo, o IVVB11 ele é negociado em reais na bolsa, o que facilita muito o processo, como eu já havia dito. E por último, ele oferece uma certa proteção cambial, já que os ativos eles estão atrelados ao dólar, tá? Então, ajuda bastante. E é basicamente isso. Esse é o fundo IVVB11, ele é interessantíssimo para você que quer dolarizar, né, sua carteira, ter ativos americanos, como eu falei, ter aí um risco, diminuir o seu risco sistemático, porque você não está só com ativos brasileiros, então você tem ativos americanos também. E aqui, como eu estou falando do S&P 500 ou S&P 500, esse daqui seria o mais alto, o mais seguro que tem praticamente do mundo, né? Ou um dos mais seguros do mundo, porque a gente está falando das maiores empresas do mundo que dominam toda a globalização aí do planeta, né? E empresas como a Microsoft, Apple e tal, que são bem difíceis de quebrar, né? Então, é claro que não existe nada garantido, mas a gente consegue aí ver de tempos em tempos que essas são as empresas que mais dominam o mundo, fora as outras que estão ali também. Mas é isso, tá? Essa daqui pode sim ser um fundo que você pode investir para aposentadoria, porque ele
tende a subir a longo prazo, né? Tende a valorizar. Às vezes, tem pessoas que eu conheço que usam o fundo do S&P 500 ou o IVVB11 para fazer aposentadoria dos filhos, por exemplo. Então, pô, você tem um filho que tem 1 ano e você tá lá investindo R$200 por mês, R$300 por mês até o seu filho fazer 18 anos, por exemplo. Sem você precisar operar, sem você precisar fazer nada. Você só investe lá, só aporta o valorzinho. Daqui a 18 anos, seu filho vai ter um patrimônio, né? Ou você vai poder pagar uma faculdade para ele, ou intercâmbio, ou alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? Então, é interessante para esse tipo de estratégia. E aí é bom você dar uma pesquisada. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Caso você queira aprender como que investe na prática, eu posso fazer um vídeo investindo na prática, tá? Como que você vai baixar o Profit, como que você vai usar essa plataforma, como que você vai entrar aqui no IVVB11. E aí você consegue entrar aqui, né? Como eu falei, IVVB11. Opa, IVVB11. Aqui tá o fundo. Opa, escrevi errado aqui. E aqui, ó, iShare, S&P 500, CL, que seria mais ou menos aqui. Bovespa, bolsa B3, né, Bovespa. Você entra aqui e aí, no caso, você compraria uma quantidade, tá em 327,90 agora, tá? Então, para você comprar um S&P, uma cota ali do IVVB11 seria R$327. E aí, por exemplo, você pode comprar um desse no mês, ou dois desse no mês. Aí, por exemplo, se você quiser comprar 10 cotas, seria 3.279. E aí, por aí vai, né? E aí, quanto mais cai, na verdade, é até melhor, porque você compra mais barato. E no longo prazo, como ele tende a subir, ele é mais fácil para você. Mas funciona mais ou menos assim. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aí pra gente poder trazer mais conteúdo, né? Pra poder me ajudar também. E tamo junto, rapaziada. Obrigado demais. Valeu, abraço.